Deus diz que enganoso é essa terra chamada coração. Então vamos lá, né, gente? Vamos abrir lá na carta de Paulo aos Colossenses, por favor. Vamos respirar, né? Respirar para ouvir o que é que Deus tem para falar. Colossenses, capítulo 1 de Colossenses, são 3:22, já vou correr aqui. Vou começar a partir do versículo... A partir do versículo 9, do capítulo 1 de Colossenses, Paulo escreve aos Colossenses dizendo: por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e desejar que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, sendo frutíferos em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder, segundo a sua gloriosa força, em toda paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez dignos de sermos participantes da herança dos santos na luz. Até aí. Versículo 8 até o versículo 12 dessa carta aqui. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é o maior tratado teológico, o maior tratado cristológico, na verdade, do Novo Testamento. Essa carta aqui, essa carta de Paulo aos Colossenses é o maior tratado cristológico do Novo Testamento, né? Tem alguns teólogos aí que acreditam que a carta de Paulo aos Colossenses, ela é a carta mais profunda, sabe? A carta mais profunda que o apóstolo Paulo escreveu, né? E a mensagem que Colossenses traz para nós, ela é algo importantíssimo para a igreja da atualidade, viu? A mensagem contida na carta aos Colossenses é algo importantíssimo, desesperadoramente, eu vou ainda colocar isso aqui, desesperadoramente importante para a igreja atual. Por que eu estou usando esse adjetivo desesperadoramente? Porque nós estamos vivendo um momento de crise, né, gente? A igreja está em crise. A igreja está em crise. Sabe por que a igreja está em crise? A igreja está em crise porque a igreja hoje vive um tempo de tolerância de erro e intolerância de verdade. A igreja hoje está vivendo desse jeito, assim. Está vivendo assim, tolerando o que é errado e sendo intolerante com o que é certo, né? Você não pode fazer o que é certo porque você vai ser perseguido. Você não pode chegar com uma crítica construtiva dentro do seu ministério acerca de coisas que estão acontecendo, porque você vai ser olhado como rebelde. Você vai ser olhado como confuseiro, como perturbador de Israel. Lembra do profeta Elias? Acabe, ele dizia que Elias era o perturbador de Israel. Então hoje quem está certo é o perturbador de Israel. Todo aquele que está andando corretamente na presença de Deus, né, e que quer de alguma forma, né, cooperar para que as pessoas, né, trazer para as pessoas uma visão clara, trazer para as pessoas uma crítica, um conselho construtivo, ele é visto como rebelde. Ele é visto como perturbador de Israel. A igreja hoje está assim. É um tempo em que as heresias, elas estão crescendo dentro da igreja de uma forma tão confortável. Porque as heresias hoje não precisa fazer muito esforço para ter uma heresia dentro da igreja, não. A heresia hoje, ela reina dentro da igreja. É triste dizer isso, mas eu tenho que dizer. As heresias hoje, elas estão crescendo confortavelmente dentro da igreja. Sabe por quê? Porque elas são protegidas pela tolerância. Elas são protegidas pela tolerância de muitos líderes, né? Que toleram heresias, porque a heresia, ela chama a gente, a atração, ela chama a gente, as festividades, tudo que envolve movimento, que envolve satisfação da carne, chama a gente.
Tudo que satisfaz a carne, tudo que deixa a carne feliz. Chama a gente. Agora bote um palestrante para pregar disciplina. Bote um palestrante para ensinar o que é Bíblia. Bote um palestrante para ensinar quem é Jesus. Bote um palestrante para dizer qual é o verdadeiro evangelho. Ninguém quer ouvir, não. Isso aí esvazia a igreja. Então o que acontece? A igreja ela tolera o errado e intolera, não tem tolerância com a verdade. Ela perdeu a tolerância com a verdade, né? Dentro da igreja, a heresia, ela tá tão confortável, ela tá tão confortável, porque é uma mistura de sincretismo religioso. Sabe o que é sincretismo? Sabe o que é sincretismo, Cidade Fêmea? Sincretismo religioso é uma mistura de doutrina, um bocado de doutrina. Tem não sei quantos milhões de doutrinas. Todo mundo tem uma doutrina para aplicar. Todo mundo tem um entendimento pessoal, todo mundo está interpretando a palavra do seu jeito, todo mundo está pregando do seu jeito, da forma que ele entende, da forma que é conveniente, e muitas vezes da forma que ele tá vivendo, né? Da forma que tem algum... que faz alguma comparação com a sua vida, né? É como se estivesse pregando até para se justificar do erro, sabe? Usando a palavra para justificar erro. Cuidado, viu? Cuidado, querido. Não deturpe a palavra, não, meu querido. A palavra não pode nem ser acrescentada nem diminuída. É por isso que o caminho de sabedoria traz para você discernimento. É por isso que o caminho de sabedoria está sofrendo tanto ataque espiritual. É por isso que o caminho de sabedoria está sofrendo tanto ataque físico. Não é só espiritual, físico. Tem gente que não precisa, tem coisas que não precisa você está zen para ver, não. Tem coisas que não precisa estar zen, não. Ah, estou zen, estou vendo tudo, não. Tem coisa que a coisa é tão na cara, é tão visível que o ataque até é físico, é carnal. Não é nem mais uma luta no espírito, já é uma luta na carne. Por isso, porque o caminho de sabedoria está trazendo para você entendimento, né? De ser, pelo menos eu creio que assim seja. Eu creio que, porque quando a árvore está sendo muito atacada, é porque a coisa está funcionando. Quando a árvore está sendo muito atacada, é porque o fruto que ela está oferecendo é um fruto bom. Ninguém vai querer derrubar uma árvore para pegar os frutos se esses frutos não forem bons. Não se engane. Aquele que ataca você, ele não quer derrubar você para desprezar o seu ministério. Ele quer derrubar você para tentar fazer o que você faz. Ele quer derrubar você para tentar tomar o chamado que Deus lhe deu. Ah, missionário, ninguém toma. Ele não toma, querido, ninguém toma. Mas as pessoas acham que pode fazer melhor. As pessoas têm inveja. O nome disso é feitiçaria. A Bíblia diz que qualquer sentimento que vai contra o caráter de Deus, eu estou botando aqui porque eu sei o que eu estou dizendo, é feitiçaria. Quando ele fala de inveja, ele está falando de orgulho, ele está falando de mau caratismo, ele está falando de maledicência, ele está falando de fofoca, ele está falando de tudo. Porque tudo provém da carne, inveja provém da carne, inveja provém da alma. Eu vou adiantar, senão eu vou me perder aqui na ministração. Ah, meu Deus, eu vou viajando. Então a igreja está cheia de doutrinas diferentes aí que atacam o evangelho verdadeiro. Ataca o evangelho, pastora Rosa, eu tô vendo a senhora aqui. Ataca o evangelho correto, o evangelho ataca o cristianismo, sabe? E vai deturpando a verdade. Vai deturpando a palavra de Deus, sabe? Todo dia surge uma filosofia diferente. Todo dia surge uma filosofia anticristã. Todo dia aparece uma filosofia conspirando contra o cristianismo, levando a igreja a crescer de maneira errada. Levando a igreja a gerar frutos, sabe? Que não estão tão favoráveis assim quanto ela está pensando. Frutos que, na verdade, não são saudáveis, mas que são nocivos no reino de Deus, sabe? Aparentemente são maravilhosos, mas eles são nocivos, sabe? A carta aos Colossenses, essa carta aqui, ela nos ensina como... Eu aconselho você a ler Colossenses. Colossenses, ela vai ensinar você a se posicionar, sabe, corretamente no meio dos ataques, tanto os ataques doutrinários quanto os ataques espirituais. A carta de Colossenses, ela é uma carta maravilhosa, por isso que alguns teólogos dizem que foi a carta mais profunda que o apóstolo escreveu. Porque ela entra nisso aí que poucas pessoas entram, né, gente?
Poucas pessoas entram. O Paulo era ousado, o cara era retado. Era ousado. Sabia o que estava falando? Não era um qualquer um, não. Não era. Entendeu? Tinha sangue no olho. Tem gente que tem sangue no olho, né? Os colossenses, pastor Fábio, eles estavam enfrentando esse tipo de ataque aí. Eram tanto ataques doutrinários contra a palavra verdadeira, quanto ataques espirituais, sabe? Haviam falsos mestres que estavam rebatendo as doutrinas, as principais doutrinas do Evangelho. E que doutrinas são essas? Quais são as principais doutrinas do Evangelho? As principais doutrinas do Evangelho, do cristianismo, querido. A divindade, o que eles estavam rebatendo? Escuta que ousadia de Satanás. Eles estavam rebatendo a divindade, escuta, a divindade, a autoridade absoluta e a suficiência de Cristo. Era isso que eles estavam, sabe, desdizendo. Eles estavam rebatendo a divindade de Jesus. Estavam debatendo a autoridade, estavam debatendo a suficiência de Jesus, né? Como único Salvador suficiente. Né? Eles estavam rebatendo isso aí, né? Como sempre, né? Porque essa luta aí, ela já não é da agora, não é coisa nova. Isso é coisa antiga, né? Ela já vem acontecendo ao longo dos séculos. E aí, o que é que Paulo faz? Lá da prisão, Paulo estava preso. Ele vai lá e escreve uma carta para esse povo aqui, para essa comunidade de Colosso. E essa comunidade, ela era uma cidade pequena, uma cidade pequenininha. Colosso, ela ficava situada no vale do rio Lico. Eu quero dar uma pincelada sobre a cidade rapidinho aqui. Ela ficava situada no vale do rio Lico e era uma das regiões mais férteis da época. Era uma das regiões mais férteis da época. Mas também era uma região, era uma região vulcânica. Então, o que acontecia com a cidade de Colosso? A cidade de Colosso, ela enfrentava constantes terremotos. Ela era o tempo todo atacada por terremotos, né? Constantemente. Só que o evangelho chegou na cidade. A palavra chegou em Colosso, querido. Eu quero dizer para você, querido, que nenhuma força no mundo é mais poderosa do que a palavra. Nada é mais poderoso do que o evangelho. O evangelho é o próprio poder de Deus. Para quê? Para salvar aqueles que nele creem, né? Todos aqueles que nele creem. Onde corações são quebrantados, famílias são restituídas, não é isso? Famílias são restituídas, são transformadas, são salvas, e cidades inteiras, nações inteiras são reerguidas, são reconstruídas. Então Colosso, ele sofria ataques constantes, mas a palavra, o evangelho já estava ali, infiltrado na cidade. E quem plantou a igreja em Colosso não foi Paulo, viu? Não foi Paulo que plantou a igreja. Por quê? Porque o evangelho, ele acontece sem depender de ninguém, querido. Deixa eu dizer aqui para você. O evangelho, ele não depende de ninguém, ele não depende do homem, muito pelo contrário. É o homem que depende da palavra. A palavra não depende do homem, o homem depende da palavra. E a igreja de Colosso, ela cresceu, ela prosperou. Mas ela não cresceu e prosperou por conta do lugar que ela estava. Porque o lugar, ele não tem nenhuma participação nisso. Nenhuma. Não foi a cidade que projetou o evangelho. Não foi a cidade de Colosso, pastor, que projetou o evangelho, que projetou a igreja. Foi a igreja, foi o evangelho que deu projeção àquela cidade. Porque até hoje essa cidade é lembrada pelos frutos, sabia? Dessa semente de fé que foi plantada lá atrás. Você sabia disso? É bom estudar de vez em quando, né? Pra gente descobrir umas curiosidades, assim, umas coisas interessantes, né? Então, o evangelho, ele não depende de nada nem de ninguém. O evangelho, ele tem vida nele mesmo. Ele não depende de nenhum elemento externo, ele não depende de nada. Nada, a palavra não depende de nada fora dela para subsistir. Não depende, né? Só que a gente sabe, a gente entende que apesar do evangelho não depender, apesar da igreja não depender de nenhum elemento externo, da palavra não depender de nenhum elemento externo para subsistir, né, para reinar, existem, né, para frutificar, existem as pragas, né, gente?
não tem as pragas, né? Toda árvore, ela corre o risco, né, de ser acometida por pragas, ela corre o risco de ser acometida por fungos, né? Ela corre o risco de ser acometida por bactérias, né? Por gafanhotos, né? Isso, gente. Ela corre o risco de ser acometida por locustas, pulgões, né? Assim, por formiga, que só quer, ó, juntar, vai tirando, vai juntando, vai tirando, vai juntando. Então a árvore, ela tá suscetível a ataques também. Apesar de ser frutífera. Apesar de ser uma árvore frutífera, ela está suscetível a ataques, né? Ela está suscetível. E Paulo, ele sabe disso. Ele sabia que a igreja estava num lugar bom, lugar fértil, mas que sofria ataques a todo tempo. Sofria ataques a todo tempo dentro da sua espiritualidade, dentro dos seus conhecimentos. E aí, o que é que Paulo faz? O que é que ele diz? Ele diz assim, não, eu vou enviar uma carta. Essa carta aqui foi uma carta urgente da parte do apóstolo, sabe? Era uma carta de grande urgência. Por quê? Porque Paulo, ele precisava expor para aquele povo, precisava expor para os cristãos e instruir os colossenses sobre os perigos dessa contaminação aí. Ele precisava alertar aquele povo ali. Ele precisava. E o que acontece quando ele escreve a carta? Ele cumprimenta aquele povo, nós não lemos, mas a partir do versículo 1 até o versículo 6, mais ou menos, ele vai lá, ele cumprimenta, ele se apresenta, ele faz tudo, mas aí ele para e começa a orar pela cidade, começa a orar pela igreja de Colosso, né? Ele começa a oração, e a oração de Paulo, é a oração dele. Ele não começa pedindo a Deus bênçãos materiais, bênçãos físicas para a igreja de Colosso. A oração de Paulo era se baseia em pedir a Deus bênçãos espirituais. Só que eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa para você. Paulo, ele não conhecia a igreja de Colosso. Paulo não teve contato nenhum com os colossenses. Paulo não conhecia aquele povo. Paulo não tinha nenhum relacionamento com aquele povo. Paulo não tinha nenhum contato com aquele povo. Então, o que acontece? Paulo chega ali, escreve a sua carta, né, orientando aquele povo, mas ele ora por um povo que ele não conhecia. Ele ora por um povo que ele nunca viu, por um povo que ele nunca teve nenhum relacionamento. É isso que Paulo fez, né? Paulo, ele não tinha uma oração egoísta, né? Aí a gente fica se perguntando, né? Que espécie de oração é a nossa? Será que a gente consegue? A Bíblia, os estudos mostram que Paulo, ele começou a orar pela igreja de Colosso incessantemente. Ele estava preocupado com a igreja. Será que a gente consegue se preocupar com alguém que a gente não tem nenhum relacionamento? Com alguém que a gente não conhece, que a gente nunca viu, mas que Deus está dizendo, ore. Deus está dizendo, interceda. Deus está dizendo, vá, coloque sua mão. Deus está dizendo, vá, entre nessa guerra aqui. Será que a gente consegue ter essa misericórdia dentro de nós, como Paulo teve na igreja de Colosso? Paulo não conhecia aquele povo não, querido. Paulo não conhecia aquele povo não. E aí ele começa a orar por bênçãos espirituais. Ele começa a pedir a Deus conhecimento e poder. Ele começa a pedir a Deus conhecimento e poder. Ele diz assim, ele pede a Deus que os colossenses conhecessem a vontade de Deus e tivessem poder para realizar a vontade de Deus. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu filho. Eu quero dizer uma coisa para você. Não adianta somente você conhecer a verdade. Não adianta somente. Você precisa transbordar a verdade. Você precisa transbordar aquilo que você conhece. Você precisa transbordar o conhecimento. Precisa. Tem um termo aí, um termo grego. Um termo aí que significa... O termo é ignosis, epignosis, né? Ele significa ter conhecimento pleno da verdade. Epignosis significa ter um conhecimento pleno da verdade. Diferentemente de um outro termo de nome ignosis. O ignosis é aquele conhecimento parcial da verdade. Ô, querido, você tem que ter um conhecimento pleno. Viu? Tem que ter o conhecimento pleno. Porque quando você conhece a verdade plenamente, você não somente pratica essa verdade, como você transborda ela.
Como você tá andando, olha, sabe, você tá andando, na verdade vai estar saindo de você naturalmente, você não precisa fazer esforço. Porque você não tem um conhecimento parcial, você não é simpatizante da verdade, você não é simpatizante de Cristo, você não é simpatizante de cristianismo, não. Você conhece a verdade, você conhece ela na sua plenitude. Então você vai andando, isso é uma coisa natural sua. A verdade começa a fazer parte de você, começa a sair de você espontaneamente. Era isso que Paulo estava pedindo para aquele povo ali. Era isso que Paulo estava pedindo daquele povo ali. A oração de Paulo era essa, que eles conhecessem a vontade e que eles tivessem poder para realizar a vontade. Meu filho, deixa eu dizer, isso é graça, isso é dom de Deus. Você conhecer a verdade na sua plenitude é graça de Deus. É esse que tem que ser o alvo da nossa oração. O alvo da nossa oração tem que ser pedir a Deus conhecimento, sabe? Conhecer a vontade dele na sua totalidade. Essa tem que ser a nossa oração. Na sua totalidade. Só que para você conhecer a vontade de Deus na sua totalidade, conhecer ela plenamente, você vai precisar ouvir mais do que falar, né? Você vai ter que calar mais para escutar mais, para guardar mais, para praticar mais. Porque ouvir só não adianta também, né, querido? A gente sabe quando Deus fala que aquele que tem a sua casa firmada na rocha, ele ouve, ele guarda e ele pratica. São 3 ações. Você tem que ouvir, você tem que guardar e você tem que praticar. Então não adianta também só ouvir Deus falar. Você tem que colocar em prática aquilo que Deus está lhe falando, né, meu filho? Tem que ter entendimento. Não vamos cortar as coisas, não vamos resumir aquilo que a gente tem que fazer. Porque o brasileiro ele tem mania de resumir. E o crente, então, parece que ele não quer ter trabalho. Ele quer o tempo todo ser servido por Deus o tempo todo, mas não quer se mover. Não quer fazer a parte dele, não quer ter trabalho nenhum. Só quer ser servido, né? Deus é seu garçom, é? Eu quero saber se Deus é seu garçom. Ai, meu Deus. Meu filho, o negócio é o seguinte. Não, a sua oração não é para você persuadir a Deus, não é para você tentar enrolar Deus, não é para você dar um jeitinho com Deus, não é para você tentar fazer Deus fazer aquilo que você quer. A sua oração é para você fazer o que Deus quer que você faça. A sua oração é essa, por isso que você tem que ouvir mais e falar menos. Esse conhecimento aí, esse conhecimento da vontade de Deus, ele é importantíssimo, sabe? Pra gente crescer da forma correta. Ele é importantíssimo pra gente crescer espiritualmente, sabe? Lá na carta aos Efésios, o Paulo, Paulo era um cara que cuidava, né, da obra. Então ele não deixava ninguém, ele estava atento a tudo. Lá na carta aos Efésios, ele dá esse mesmo conselho aos Efésios. Lá no capítulo 5, ele chega para os Efésios assim, ó: despertem da sonolência espiritual, que vocês estão aí, essa embriaguez vocês estão aí. Desperta disso aí. Vão buscar a Deus, vão se encher do Espírito e vão buscar entendimento da vontade de Deus. Está lá no versículo 17, pastor. Efésios, ele fala: busque entendimento da vontade de Deus. O que é buscar entendimento da vontade de Deus, meu filho? Buscar entendimento da vontade de Deus é você pedir a Deus esse dom de discernir o que ele está falando aqui, ó. O discernir o que está aqui. Não é ser guiado por outro cego, não. Deixa cada um com sua cegueira, cuide da sua. Cuide da sua cegueira, meu filho, cuide de você. Se você observar o verso 9 do capítulo 1 de Colossenses, no verso 9 aqui, no verso 9, a oração de Paulo, se você olhar, ela está toda concentrada no conhecimento. Ela não está concentrada no sentimento. Ela está concentrada no conhecimento, não é no sentimento. Por quê? Porque os cristãos de Colossenses, eles precisavam ser totalmente controlados pelo conhecimento, pelo entendimento, pelo discernimento da verdade. Querido, quando você entende, conhece a verdade na sua plenitude, é epignosis. Quando você tem esse dom, você não se deixa levar pelas emoções, pelos problemas, pelos ataques, pelas calúnias, pela inveja, pela perseguição. Nada disso vai lhe afetar. Por quê? Porque você é totalmente guiado por aquilo que você conhece. Você é totalmente guiado por aquilo que já faz parte de você, que já entranhou em você, que já comanda você. É isso que Paulo está dizendo para aquele povo ali. É isso. E aí ele chega mostrando aos colossenses os meios para eles conquistarem isso, né? E os meios são só 2. Sabedoria e entendimento espiritual.
Só isso que aquele povo precisava, é só isso que eu e você precisa. A sabedoria de Deus, ela vai nos dar habilidade para usar os melhores meios para os melhores fins. Porque às vezes a gente faz de um jeito para alcançar o fim, mas o jeito que a gente fez não é da maneira que Deus quer. A gente faz de uma maneira, sabe, que pra gente tá certo, mas pra Deus não tá. O nome disso é pragmatismo, né? Eu já falei sobre isso aqui. Então, a sabedoria de Deus é te ensinar a usar as estratégias corretas para os fins corretos. A sabedoria de Deus é te ensinar isso. E o entendimento espiritual, ele vai capacitar você. Ela vai capacitar você a aplicar os princípios da palavra, os princípios da verdade em cada situação da sua vida. Você vai aprender, quando você conhece a verdade, você vai andar de acordo com a verdade. A oração de Paulo, pastor, ela se resumia num só ponto, que a igreja de Colosso tivesse sabedoria e discernimento espiritual, discernimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, para que eles pudessem aplicar esse entendimento na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, nas suas atividades, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, no seu ministério. É isso. Era essa a oração que Paulo estava fazendo por aquele povo. Era essa aí. Meu pai. Jesus. Será que é difícil de entender isso aqui? É difícil. Quando você consegue isso, você começa a caminhar de maneira correta com Jesus. Pastor, parece que Deus é garçom, né, pastor? Parece que o povo só pede, mas não quer pagar a conta, né? A conta ninguém quer pagar. Pois é, então, essa situação aqui, essa oração aqui, o povo precisava ter esse entendimento da vontade, precisava ter intimidade com a palavra, precisava estar entranhado na palavra, deixar a palavra tomar conta do ser deles, para que eles caminhassem de maneira conveniente, né? Diante de Deus. Quando você caminha de maneira conveniente diante de Deus, você consegue agradar a Deus em tudo. E você frutifica, como o apóstolo fala aqui, em todas as boas obras você vai frutificar. Você vai frutificar em todas as boas obras. O apóstolo Paulo fala, crescendo em Deus, fortalecidos no poder, na paciência, na longanimidade e na alegria. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Será que é difícil? Não é difícil, só precisa você querer, desejar, só precisa você decidir. É só isso, tudo depende de você. Deus está aí à porta, só depende de você. A gente falou ontem sobre o processo da frutificação, né? A gente falou sobre isso. Hoje Deus está dizendo que frutificar é muito mais do que fazer para Deus. É muito mais do que você se relacionar com Deus. Frutificar é você se relacionar corretamente com Deus. Frutificar é você, sobretudo, sobre todas as coisas, conhecer a vontade de Deus. Conhecer a palavra de Deus e transbordar o seu conhecimento. Isso é frutificar. Talvez seja a frutificação mais necessária, mais importante da nossa caminhada cristã. Por quê? Porque a nossa missão é levar a palavra. Nossa missão é levar, transbordar. A nossa missão é essa, né? A oração, se você for lá para Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso. Jesus, ele ensina o Pai Nosso. Aí, na oração do Pai Nosso, Jesus fala a mesma coisa que Paulo falou aqui. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim, ó. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? É a oração que todo mundo conhece, né? É a oração do Pai Nosso. Sabe o que Jesus está dizendo aí? Sabe o que essa oração está dizendo aí? Quando fala, venha a nós o teu reino, esse reino aí é o próprio Espírito que tem que tomar conta de você. O reino, ele vive dentro de você, ele não vive fora de você. O reino não é físico, o reino é espiritual. Então, quando ele diz, venha a nós o teu Espírito. Para quê? Para que o teu Espírito me encha, para que eu possa fazer a tua vontade, para que eu possa pregar a tua palavra, para que eu possa viver a tua palavra, para que eu possa viver a tua vontade, tanto na terra, tanto no reino físico, quanto no reino espiritual. O Pai Nosso está te dizendo isso. Está dizendo a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Está dizendo a mesma coisa, né? Meu Deus do céu. Ô, meu filho, deixa eu dizer aqui, já estou encerrando, são 3h50. Sempre vai haver pragas
né, que vão rondear você, pragas que vão tentar contaminar você. Sempre vai haver praga, sempre vai haver erva daninha, sempre vai haver fungos, sempre vão haver bactérias, né, que virão com a intenção de contaminar, de deturpar a palavra, de contaminar você. Porque quando a palavra é deturpada, ela está lhe contaminando. Quando você recebe uma palavra que foi mal interpretada, que está levando você para um outro caminho, que não é o caminho que Deus está falando, ela está contaminando você. Ela está levando você para uma doutrina falsa. Então tenha muito cuidado de onde você está ouvindo palavra, viu, querido? Muito cuidado. Então, sempre vai ter as pragas. Sempre vão existir esses seres, essas ervas daninhas, esses enviados. Sempre vão ter. Sempre vai ter, né? Mas eu quero dizer pra você, meu filho, eu quero dizer pra você, que se você tiver uma raiz, se a sua raiz, se a minha raiz, se a raiz da pastora Rosa, se a raiz da Bispa, se a raiz de Paula, se a raiz da pastora Vera, se a raiz de você, Cidade FM, se a raiz do pastor Fábio, for uma raiz saudável, uma raiz limpa, sabe? Uma raiz lúcida espiritualmente. Uma raiz consciente e uma raiz conhecedora da plena vontade de Deus. Conhecedora da plena verdade de Deus. Você vai ser podado, sim. Isso não vai impedir a sua poda. Você vai ser podado, você vai ser aparado, você pode ser até cortado, né? Pode ser até cortado, né? Como a gente falou ontem, eu vou tornar a repetir. Que esse corte não é um corte de destruição. É um corte de reerguer você, é um corte de levantar você. O grego traduz isso, airo. O grego traduz como levantar, erguer, né? Então você pode ser cortado, você pode até cair. Mas eu lhe digo, querido, se você é conhecedor, se você tem esse dom do conhecimento pleno da verdade, você não fica no chão. Você não fica no chão, sabe por quê, querido? Porque a própria verdade, ela levanta você. Ela levanta você, ela limpa você. O agricultor, ele vai fazer tudo isso. Ele vai levantar você, ele vai limpar você, ele vai tratar você, ele vai amarrar você, vai fortalecer você, vai te fazer crescer e vai te fazer frutificar novamente. É isso. O agricultor faz isso com você, o agricultor faz isso com o ramo que está com problema, o agricultor faz isso com o ramo que não está frutificando naquela estação, o agricultor não despreza seus ramos. Agora o agricultor, ele corta os que não têm nenhuma relação, nenhuma aliança, nenhuma intimidade, os que não têm nenhuma permanência. Seja como a igreja de Colosso, né? A igreja de Colosso, ela sofria ataques contínuos, ataques frequentes, mas ela estava num lugar fértil. Você está num lugar fértil, você está numa região fértil, né? Você está guardado pelo melhor agricultor. O melhor agricultor cuida de você. É o único que pode te dar vida e vida em abundância. Então, por favor, guarde essa palavra. Busque de Deus nas suas orações isso. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento e poder para realizar a vontade de Deus. Conhecer a verdade de Deus na sua plenitude, conhecer a palavra na sua plenitude, conhecer a palavra na sua totalidade e não parcialmente, não de acordo com a sua conveniência, não de acordo com a sua necessidade, não de acordo com a sua carne. Não de acordo com nada disso. De acordo com o que Deus está dizendo aqui. Você tem que conhecer a palavra de acordo com a vontade de Deus, do jeito que Deus nos mostra, do jeito que Deus nos fala. Sem nenhuma vírgula, sem nenhum acréscimo, sem nenhuma reticência, sem nenhuma exceção. Amém?